Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, yogis e yoginis. Sejam muito bem-vindos, né? Muito bem-vindas. Esse é o programa Yoga Transforma. E aqui eu falo com você, para você que é professor, professora de yoga, e você que tem essa intenção, esse desejo de ser um instrumento de transformação na vida dos seus alunos por meio dessa prática, né? Que é o yoga. Meu nome é Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre o significado de tapas e o poder que isso tem sobre a nossa evolução na prática de yoga. Bom, o que são tapas, né? Qual é a definição de tapas? Então, esse termo em sânscrito, a tradução literal é calor, é aquecer, purificar. Então, esse é o significado literal de tapas. Além disso, né, tapas, além disso não, né, associado a isso, tapas traz essa ideia de austeridade, né, é um aspecto bem essencial da vida espiritual. Então, qualquer forma de prática espiritual que traga algum desafio no sentido de revelar os padrões, né, os hábitos da mente, trazem esse sentido de tapas, né? É como se a gente fosse superando, observando, entendendo os obstáculos da nossa mente para a gente conseguir se aquecer, né? Aquecer o nosso mundo interno, aquecer quem a gente é. Então, é uma forma, é uma prática da gente conseguir acessar a nossa verdadeira natureza. Tapas vai nos trazendo uma clareza maior, né? Um entendimento maior. Então, tapas é uma base muito firme, muito sólida para a gente seguir e avançar nessa prática do yoga, na prática espiritual, né? Então, é um compromisso que a gente assume de autotransformação, né? Por meio de um esforço, um compromisso, uma dedicação contínua, consistente. Então, a raiz, a essência do tapas, desse calor, é justamente um calor que transforma, que gera essa capacidade da gente conseguir se transformar, né? Então, é uma dedicação, é uma energia que se coloca nessa intenção. É uma energia que a gente coloca por escolha própria, então ninguém consegue forçar a gente a ter tapas, é uma escolha que a gente faz de construir esse tapas. E existe a consistência. Então, um pilar essencial é a consistência, é a regularidade, o fazer contínuo. Então, através do tapas, de tapas, né, a gente consegue manter o nosso corpo saudável. A gente consegue começar a confrontar, a entender, compreender os impulsos da mente, né, esses impulsos internos que a gente tem. E aí a gente consegue direcionar a nossa energia para a gente se envolver, se engajar na nossa vida totalmente, para a gente alcançar os nossos objetivos, né? E esse objetivo final de ter uma união com o divino, sendo esse o caminho no yoga, né? A gente chegar nessa união e a gente se desenvolver nesse caminho do autoconhecimento. Então, tapas é um pilar fundamental, né? Então, isso significa um cuidado, uma dedicação em diversos aspectos da nossa vida, para a gente conseguir direcionar essa energia para essa conexão, né? Então, a função que tapas desempenha é a gente cada vez mais desenvolver uma força de caráter, a gente ser firme no nosso caráter, a gente cada vez ter mais coragem, né? Viver de uma forma destemida, sem deixar os nossos medos ficarem no nosso caminho. Quantas vezes, né, os nossos medos fazem com que a gente praticamente paralise, né? Tenha medo de avançar, de ir por um caminho ou por outro. Então, tapas vai trazendo uma convicção de quem a gente é, do caminho que a gente tem que seguir. Então, tapas é um elemento, uma ferramenta essencial para a gente evoluir na nossa prática e na nossa vida, né? Tapas vai ajudar a gente a ir queimando, né? Tapas tendo essa tradução de calor, de aquecer, né? De purificar. Lembrando da tradução literal, né, do calor do tapas, vai ajudando a gente a queimar todos os desejos que a gente tem, as vontades que a gente tem, que na verdade se mostram como um obstáculo no nosso caminho para atingir o nosso objetivo, né? Qualquer que seja o nosso objetivo na nossa vida ou no yoga, né? Da gente caminhar essa jornada para chegar no samadhi, para chegar no objetivo último.
Então, o que significa, né? Tapas é a gente prestar atenção no que a gente ingere, né? No que a gente come, prestar atenção na nossa postura, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nossa dieta, nossos hábitos alimentares, na maneira que a gente respira. Então, é a gente observar, ter essa auto-observação para a gente cada vez mais alinhar nossas atitudes, nosso comportamento com o que é necessário para chegar naquele objetivo. Quantas vezes, né, a gente traça um objetivo, a gente sabe que a gente quer chegar naquela meta, mas as nossas atitudes não estão condizentes com aquele objetivo, né? E a gente fica esperando um dia conseguir chegar naquilo. Então, é a gente ter esse compromisso de criar metas que a gente vá conseguindo fazer, né? Vá conseguindo desempenhar para chegar num objetivo. Então, muitas vezes é a gente abrir mão de certas coisas em prol de chegar naquele objetivo maior, né? E aí, tapas não é necessariamente um passo a passo fechadinho, regrinhas, né, enrijecido, que toma, segue essa lista aqui, que você tá cobrindo tapas, né? Tá conseguindo, né? Vai avançar e vai construir esse calor interno. Não é algo enrijecido, porque tapas vai se revelar, vai ser um conjunto, né, de atitudes, de comportamentos, de abstenções, que vai ser diferente para cada indivíduo, para cada ser. Porque cada um de nós funciona de uma forma diferente, né? Vai depender da nossa fisiologia, vai depender da nossa energia, da nossa disposição, da nossa constituição mental, das nossas condições atuais, né? Dos nossos hábitos atuais. Então não existe um livrinho, toma, isso aqui é manual de tapas. Isso não existe, né? Até de acordo com a Ayurveda, cada um de nós tem a nossa individualidade, cada um de nós tem doshas predominantes, né? Tem desequilíbrios individuais que a gente está trabalhando, tentando pacificar. Então não existe um passo a passo de tapas, por isso que vem também de uma reflexão profunda, né? Uma autorreflexão profunda, que vai, conforme a gente vai trazendo essa reflexão, a gente vai conseguindo saber, vai conseguindo discernir para onde direcionar esse esforço, né? Porque tapas é um esforço focado, é um esforço que tem um objetivo, tem um direcionamento, não é um esforço simplesmente por si só, né? Porque a nossa mente, ela tá sempre buscando uma forma de se... Como é que é a palavra? De se gratificar, uma gratificação, né? Uma recompensa, era isso que eu estava querendo falar. Tá sempre buscando uma recompensa. A gente quer recompensas instantâneas, né? A mente quer estar sempre se sentindo recompensada. Então, é difícil a gente se comprometer com algo que não traz um benefício, assim, logo, que a gente veja aquilo. Então, quantas vezes a gente vê exemplos, né, de internet? Emagreça em 5 dias, dieta de, sei lá, 1 hora. A gente vê umas coisas tão... Como é que uma pessoa vai emagrecer em 5 dias, né? De uma forma saudável, de uma forma sustentável. Então, a gente vê muito essas promessas, né? E o ritmo da atualidade é um ritmo rápido, né? A gente se tornou, né? As informações vêm numa velocidade muito rápida. Então, a gente quer ver resultados rápidos. A gente se condicionou a esse mundo de tudo muito instantâneo. Então, é mais difícil a gente se comprometer em algo que a gente não vê o resultado rápido. E essa jornada, né, essa prática espiritual, essa prática de autoconhecimento, a gente não tem resultados de um dia para a noite, né, de emagreça em 5 dias. Então, tapas é a gente compreender que é um esforço focado contínuo a longo prazo, né? A gente não vai ver resultados amanhã necessariamente. Pode ser que veja, mas a gente vai vendo pequenos passos, né? Pequenas evoluções. Então, com tapas, a gente, com essa disciplina, né? Então, tapas é a disciplina, é a gente ter cada vez mais um controle maior sobre os nossos sentidos. Então, se os nossos sentidos estão nas rédeas da nossa vida, né? A gente vê alguma coisa que a gente gosta, a gente vai naquela direção. A gente ouve algo, a gente vai naquela direção. A gente come algo, a gente quer comer 10 mil daquilo. Então, se os nossos sentidos estão guiando a nossa vida, a gente não tá no controle, né? Não é o nosso ser superior, não é a nossa verdadeira essência que tá lá no controle da nossa vida, mas sim os nossos sentidos, né? Então, é a gente prestar atenção
na regularidade que a gente, usando esse exemplo, né, da alimentação, a regularidade que a gente está ingerindo alimentos, a quantidade, a qualidade, a gente trazer um olhar mais crítico em relação a tudo que a gente faz, né? É a gente observar se aquilo está alinhado com o nosso objetivo, com a nossa jornada, com aquilo que a gente escolheu viver, ou com aquilo que a gente espera chegar, né? Então tem esse exemplo dos alimentos, né, que é um exemplo, mas também de tudo, né, que a gente entra em contato, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escolhe ler, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente assiste. Então, tudo que a gente entra em contato vai estar dizendo muito sobre como está nossa autodisciplina, como está esse compromisso com a gente mesmo, né? Para a gente se manter naquele caminho que a gente deseja, que a gente intencionou para a gente mesmo. Então é um caminho da gente cada vez se tornar mais sátrica, né? Sátiva é um desses gunas, a gente tem 3 gunas, as qualidades da matéria. E sátiva é esse de manter o equilíbrio, né? Essa capacidade da gente manter uma vida equilibrada, manter esse bem-estar. Sendo que os outros 2, né? Rajas e tamas. Tamas é a inércia, é a densidade. E rajas é paixão, né? É algo muito expansivo, né? Muito para fora, que a gente muitas vezes perde o controle, né? Então a gente não quer excesso de tamas, a gente não quer excesso de rajas, a gente quer cultivar sátiva, o equilíbrio. Então a qualidade de sátiva, né? É a gente cada vez mais agir e escolher atitudes, comportamentos que vão trazer mais equilíbrio. Sátiva puxa sátiva, né? O semelhante atrai semelhante, né? Então, quanto mais sátiva, qualidade sátrica a gente está atraindo, a gente segue cultivando sátiva. Então, se a gente pensar em Patanjali, por exemplo, né? Patanjali deixa muito claro... Olá, bom dia! Patanjali deixa muito claro que sem tapas, né? Sem essa autodisciplina, o yoga não vai acontecer, não tem um campo fértil para o yoga acontecer. Então, a autodisciplina é extremamente necessária, né? É a gente cada vez mais, como eu disse, diminuir as influências de tamas, da densidade, da inércia, né? Quando a gente está tamásica, a gente sente preguiça, a gente não sente muita vontade de fazer muita coisa, a gente quer ficar o dia inteiro no sofá comendo pipoca, vendo Netflix, assistindo série. E quando a gente tá rajas, a gente tá toda hora na atividade, um exemplo, né, burnout. Tá fazendo muita coisa, tá sempre nesse excesso, né, competição, muita energia, excesso de atividade, excesso de movimento, de energia dinâmica, né. Então é o excesso e digamos assim, né, rajas é o excesso e tamas é a falta. E o sátiva é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Então, a gente tendo essa autodisciplina, a gente vai diminuindo tamas e vai diminuindo rajas. E aí, além disso, né, tem a questão da roda kármica, das nossas ações que geram impressões, que vão gerando os samskaras, né, as impressões, e os vasanas, essas tendências mais profundas que vão gerando, né, regendo as nossas ações. Então, tamas é o caminho, é o elemento básico para a gente cada vez mais quebrar essa roda kármica, para a gente cada vez mais atingir essa liberdade, né? Chegar, se aproximar da ideia de moksha, que é o grande objetivo, né, do yoga, sermos seres livres de fato. Então, o tapas vai permitir que a gente quebre essa roda kármica de cada vez gerar samskaras, gerar vasanas, e esses vasanas, esses samskaras irem governando as nossas ações. E é uma roda, né? E é muito difícil quebrar. Então, a gente não consegue quebrar essa roda se não houver uma dedicação de fato, né? Se a gente está deixando os nossos sentidos nos guiarem o tempo todo, vai ser muito difícil, porque a gente está gerando mais samskara, mais vasana, né? Então, é uma forma de cada vez mais, quando a gente está agindo, cultivando esse calor interno de tapas, a gente está cada vez mais se conectando com aspirações mais elevadas, com aspirações superiores e cultivando esse sentimento, né? Então, o que resulta de tapas é tejas,
Então, Tejas, né, lá na Ayurveda, é regido pela força sutil do fogo da água, que está relacionado à Pitta, né, ao dosha Pitta. Então, Tejas é responsável pela nossa digestão, pela capacidade da gente transformar o que a gente ingere em energia, em vitalidade, né? Não apenas na questão dos alimentos, mas também. Então, Tejas é o que permite que a gente seja radiante, né? Que a gente deixe a nossa personalidade irradiar de uma forma luminosa. Então, Tapas é o necessário para a gente ter Tejas, para a gente ter sermos seres radiantes, né? Com a nossa individualidade. E aí, voltando para Patanjali, o próprio Patanjali, quando ele fala o Tapas, né, tá dentro lá dos 8 passos, né, de Patanjali, tá lá dentro dos niyamas. Só que, além disso, quando o Patanjali fala do Kriya Yoga, né, o caminho da ação, que são 3 pilares, esse caminho da ação de Patanjali, do Kriya Yoga, Tapas é um deles. Então, se fosse para condensar os ensinamentos de Patanjali, né, no Kriya Yoga, ele traz essa forma bem simples, né? Olha, segue esses 3 passos aqui, é simples, resuminho. Digamos assim, o resuminho de Patanjali é o Kriya Yoga. Tem 3 passos aqui, 3 pilares. Tapas é um deles. Então, tem o Tapas, que é essa autodisciplina, né? Isso tudo que eu falei. E aí, são esses 3 pilares para a gente chegar no Samadhi, né? Tapas, Svadhyaya, que é essa capacidade da gente se estudar através das escrituras, da autoobservação, a gente cada vez mais cultivar o conhecimento, um discernimento mais claro, que também a gente só consegue essa capacidade de estudo se a gente tiver tapas, senão a gente não vai ter compromisso com esse estudo, né? Sendo o outro pilar, Ishvara Pranidhana, a gente entregar os frutos das nossas ações, né? A gente ter essa devoção com a força divina, com o absoluto, com Ishvara. Então, Patanjali já definiu a importância de tapas sendo como um desses pilares fundamentais para a gente chegar em Samadhi. Então, tapas tem um intuito, não é algo que a gente faz por si só, não é um desafio por si só. Vou ser autodisciplinada porque sim. Não é só sobre gerar esse calor, não é sobre a gente ir pro tapetinho e suar. E caramba, a prática foi ótima, suei, tava lá, gerei calor, né, me aqueci e foi ótima, dormi no Shavasana, fui até exaustão. Então, isso não significa tapas, né? Não é a gente se exaurir, não é a gente suar em bicas. Então, e tem a sutileza de tapas também, né? Porque tapas não deve ser uma punição. Às vezes a gente acha que a gente tem que se sacrificar tanto e isso é tapas. Então, vou passar fome, vou jejuar por não sei quantos dias, vou fazer uma prática de 3 horas, vou meditar por 5 horas até o joelho, a lombar do... Então, não é a gente levar a um extremo, né? Esse extremo, né, da punição, digamos assim, é um tapas mais tamásico, de querer se punir, né? E a ideia não é essa, não é uma punição. E a gente também não quer um tapas que seja rajásico, que seja aquela coisa de preciso que todo mundo saiba que eu estou meditando 1 hora de manhã, 1 hora à noite, vou postar lá nas redes sociais a minha prática, que eu fiquei 15 minutos na postura da cadeira, Utkatasana, olha as posturas que eu estou fazendo, olha como elas são incríveis. Então, essa atitude, né, de ter um tapas, só que para mostrar, ou para se exceder, né, ir além do necessário, também não é uma atitude exatamente sátvica. Lembrando que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, é o tapas que nos direcione para aquele caminho, porque tem os tapas também os tipos de tapas que fazem a gente derrapar, né, que não é exatamente sobre isso. Então, não é sobre ser muito duro, muito dura consigo mesma, né? Consigo mesmo, é sobre a gente ter compaixão também com a gente combinar tapas com a ahimsa. Então, a ahimsa é o primeiro dos yamas, não prejudicar nenhum ser, é compaixão, e não só com os outros seres, mas com a gente mesmo, né? Às vezes a nossa vozinha interna, né? Aquela voz que a gente ouve lá no fundo da nossa mente, é tão dura com a gente mesmo, né? É uma voz que a gente não usaria para falar com qualquer pessoa, mas às vezes a gente tem essa vozinha que é muito dura com a gente mesmo, né? Então, é a gente trazer essa compaixão pra gente também.
Então, é a gente também saber se cuidar, né? Não é uma disciplina a qualquer custo. Não é para levar a gente, por exemplo, para um burnout, né? Para a gente se esgotar completamente e deixar os nossos sistemas debilitados. Não é para a gente se enfraquecer, nem fisicamente, nem mentalmente, por conta dessa dedicação, né? Então, novamente, tapas é uma dedicação, uma autodisciplina que vem do equilíbrio e parte para mais equilíbrio, né? Então não é a qualquer custo, não é algo que vou me comprometer e é isso. O que quer que esteja no meu caminho eu vou atropelar, o importante é eu conseguir chegar nisso. Então é algo mais com discernimento. Então é um tapas bem discernido, né? Um esforço continuado, é o comprometimento, é entender que a progressão é lenta, que não é algo do dia para a noite, né? Não é para a gente se enfraquecer, não é para a gente perturbar nossa mente com isso, né? Etapas também é uma forma da gente se acolher, porque a gente sabe que tem um objetivo ali que a gente quer chegar, né? Então, é a gente ter esse compromisso com a gente por esse bem maior, que na jornada do yoga é a gente chegar na libertação, moksha, a gente ter contato com experimentar a nossa pura essência, o nosso verdadeiro ser, né? Que não está buscando realização no mundo externo. Então, é a gente não se deixar levar por cada vontade, por cada desejo, porque isso mostra que a gente está preso na roda kármica, né? Os vasanas, as nossas tendências mais profundas, estão nos levando às nossas escolhas. Então, é cada vez mais a gente ir limpando essas impressões. Isso não significa que a gente quer apagar as nossas memórias de forma alguma, as memórias estão lá bem guardadinhas e elas são muito úteis. Mas é a gente não se deixar, apagar a carga que isso traz de alguma forma, né? Amenizar, ter mais discernimento sobre isso, para que as nossas memórias, o que a gente guarda de trauma, de medo, de insegurança, não fique gerindo, né? Governando as nossas atitudes no hoje, no agora. Então, o tapas é o caminho necessário para a gente chegar nisso. E não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? Então, é um esforço, é uma dedicação, um comprometimento consigo mesmo, de uma forma cuidadosa, de uma forma sátrica, que vai fazer a gente cada vez mais avançar em direção a moksha. Então, eu vou até contar um pouco do meu caso, né? Eu demorei muitos anos para, de fato, conseguir ser disciplinada, ter essa autodisciplina, ter esse comprometimento comigo mesma. E é muito engraçado, né, que quando a gente não se compromete com a gente, é muito mais difícil a gente conseguir se comprometer com outras pessoas, né? A gente vai prometendo isso e aquilo para as pessoas, a gente não cumpre, aí a gente fica chateada que a gente não está cumprindo, aí a gente vai ver, a gente está cumprindo menos ainda com a gente mesmo. Então, a maneira que a gente alimenta o nosso tapas também vai dizer muito sobre como a gente vive, né? Como a gente se relaciona. Então, tem uma história, né, que é muito interessante, que quando eu comecei como professora de cursos de formação de professores de yoga, tinha alguns momentos do ano, eu trabalhava tanto no extensivo, que durava um ano, né, quanto no intensivo, que durava uns 20 dias, de 12 a 20 dias. E aí chegava o momento do intensivo, eu trabalhava, estava dando aula, né, guiando práticas ou dando as aulas do curso de formação de 6h30 da manhã, que era o momento da prática, né, de 6h30 da manhã às 8h, e aí de 9 até 8 horas da noite eram as aulas, né, a parte teórica. Então o dia ia de 6h30 da manhã às 8 horas da noite. Então eu ficava assim muito cansada nesses dias, né, porque eram dias muito longos, muito intensos. Então eu lembro muito bem que nessa época eu falava assim, não tem problema se eu não praticar hoje, né? E aí passavam-se 20 dias, e daí passavam 2 meses, tinha outro intensivo, aí era 20 dias sem praticar. Então eu era muito flexível, digamos assim, com a minha prática, né? Não, hoje não tem problema, né? Tô cansada, então não vai ter tanto problema assim. Tô aqui compartilhando yoga, já guiei prática, então tá feito, né? Fiz. Então, eu tinha essa flexibilidade, digamos assim, comigo mesma. E, ao mesmo tempo, tinha uma outra professora que trabalhava comigo e nós nos tornamos super amigas, né? E eu lembro que ela acordava todo dia, independente, faça chuva, faça sol, intensivo, não intensivo, às 4 horas da manhã. E ela tinha a mesma rotina que eu. Então, às 4 horas da manhã, tava ela lá fazendo a prática dela, e 6h30 tava ela lá guiando práticas também. E dias também até 8 horas da noite.
E eu falava, gente, como é que pode? Como é que ela consegue? E ela tava lá cheia de energia e eu cansada, e eu já chegando no final do intensivo, eu já pronta para descansar. E ela se mantendo super estável, super centrada. E eu falava, caramba, não consigo, como é que pode? E é muito interessante, né, que a própria prática é uma forma da gente se alimentar. Então, era isso que eu queria comentar, né, que o fato da gente se comprometer com a nossa prática regular, diária, já é um combustível para a gente deixar isso ultrapassar a prática em si. É o combustível para a gente trazer essa disciplina, esse compromisso no nosso dia a dia. Então, se a gente escolhe se comprometer com uma coisinha no dia, é a prática, isso com certeza vai se expandir para os outros aspectos da nossa vida, né? Então, mal sabia eu, né? Eu olhava para essa minha amiga e falava, como é que pode? Mal sabia eu que um dia eu seria a pessoa acordando 4 da manhã para praticar também, né? E com muita alegria e com muita facilidade, né? Mas é claro, não foi do dia para noite, eu achava aquilo quase que um absurdo inicialmente. Então, é realmente a gente ter clareza sobre os nossos objetivos. O primeiro passo é a gente se comprometer com a nossa prática, né? Tornar isso algo inegociável. Não vou deixar de fazer minha prática, nem que a prática tenha que ser 15 minutinhos. É claro que a gente quer ter tempo para praticar por 1 hora e meia. Quando não der, o tempo que tiver disponível é suficiente, né? O horário que tiver disponível é suficiente, é o ideal. A gente sempre recomenda que a prática seja ao acordar de manhã, mas às vezes não dá, né? Então, quando der, é o ideal. Então, é muito importante a gente ter em mente quais são as nossas prioridades, né? Porque quando a gente não tem claro o que é prioridade, a gente vai indo, né? A gente vai sendo levado, a gente tá lá olhando a tela do celular, quando vê, passou 1 hora, a gente vê, caramba, não fiz nada, 1 hora. Então, a gente de fato estabelecer prioridades e ir tomando atitudes, hábitos, cultivando hábitos que vão se alinhando com esse objetivo. Lembrando que, se for para começar, começa com a prática. O compromisso com a prática, a nossa prática, ela gera tapas. Ela é uma forma da gente construir mais tapas. E isso é muito incrível, né? A gente dá esse passo que vai reverberar em todos os outros aspectos da nossa vida. Então, como eu estava dizendo, né? Qual o melhor horário para fazer a prática, né? Quero começar, vou fazer esse compromisso. É o horário que você tiver disponível. Ideal é manhã? Sim, manhã. Mas se não der, qualquer horário, né? Isso não é... A questão é a gente não deixar de fazer, não deixar que isso seja um obstáculo. Porque quantas vezes a gente coloca em mente, né? Vou fazer então amanhã de manhã. Aí de manhã não consegue. Aí já deixar, então não vai dar mais hoje. Vai ficar para amanhã. Ou vai ficar para semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira eu começo. O típico, né? O clássico, segunda-feira eu começo. Então é não deixar passar, né? Não deu de manhã, ok. Ali à noite eu tenho meia horinha, então é isso, vai ser meia horinha. É o tempo que dá. E é assim que começa, e é assim que isso vai se construindo. Como eu falei, não precisa ser do dia para a noite. Engraçado, eu tenho alunos que eles querem começar a meditar. Vou começar a meditar, vou começar meia hora. Amanhã eu começo meia hora meditando. A pessoa vai conseguir sentar e meditar por meia hora na primeira vez? Vai ser assim, vai ser uma luta interna e não vai querer mais meditar, porque vai ser horrível, vai ser uma experiência quase que traumatizante, né? Então a gente não começa assim do dia para a noite, né? É uma construção gradual. Quer começar a meditar? 5 minutinhos todos os dias, consistência. Então, uma palavra-chave também do Tapas, da disciplina, é a consistência. A consistência é a mãe da disciplina, né? Sem consistência não existe disciplina. Então, eu vejo muitos alunos, eu já tive muita dificuldade com essa questão da disciplina, né? E acho que um dos pontos principais é a gente não conseguir priorizar o que é importante na vida, né? E aquela questão da gente se deixar levar. A gente vai se deixando levar pela correria, pelo dia a dia. A gente tem tempo para ficar lá nas redes sociais antes de dormir, no Netflix, vendo série, etc. Mas aí não tem tempo para prática de manhã. Então, isso é um exemplo, né? É a gente observar os nossos comportamentos, as nossas escolhas, nossos hábitos, perceber se está tudo alinhado, se o que a gente quer pra gente está alinhado com o que a gente está fazendo todos os dias, né? Porque é o que a gente está fazendo todos os dias que está definindo quem a gente é. Então, perceber se existe esse alinhamento de fato das nossas ações, das nossas escolhas, né?
Então, essa disciplina pessoal é que nem varrer o chão. A gente precisa varrer todos os dias, né? Senão a poeira vai voltar. Então, se a gente desiste, tô aqui praticando 3 meses, tô firme todos os dias. Acho que eu vou tirar férias, né? Vou viajar por um mês, não vou praticar, não. Aí a alimentação começa também a ficar mais ou menos. Aí tudo começa a ficar meio que um emaranhado, né? A gente abre mão de um pilar e parece que todos vão, efeito dominó, né? Vai tudo caindo um depois do outro. Então, é tornar aquilo um hábito, né? Que a prática seja o nosso pilar e seja como escovar os dentes, seja algo que é tão parte da nossa rotina que a gente não questiona. Tá chovendo, o mundo tá desmoronando, tá tudo acontecendo, mas a gente tá lá escovando os dentes, porque tem que escovar os dentes. Então, fazer da prática como se fosse um manancial, né, do restante da autodisciplina. É o centro, o núcleo que vai expandir, que vai fazer a gente ter essa disciplina com todas as outras questões na nossa vida. Então, que a prática seja um escovar de dentes, né? Não precisa ser 1 hora todos os dias. Tem dias que não vai ter 1 hora disponível, né? E tudo bem que seja 20, 15 minutos, que seja o que der. Então isso é muito importante, né? Porque eu me via também muito nisso quando eu estava contando essa história da minha amiga que é professora, que sempre acordava às 4 da manhã, e eu lá achando aquilo de outro mundo, como assim, né? E aí nessa época eu tinha essa ideia. Se não der para praticar por no mínimo 1 hora, não vale a pena, né? Vai ser uma coisa meia boca. Então era a minha forma de enxergar, né? Às vezes a gente busca uma perfeição, uma ideia de perfeição que acaba sendo mais um obstáculo no nosso caminho, né? Então, quando eu me flexibilizei, né, comecei, vou fazer 30 minutos hoje, amanhã 20. Do nada não, né? A gente tem essa ideia do nada, né? Do nada, não, a gente tá trabalhando todos os dias, botando mais um grãozinho nesse morrinho de areia. Então, em algum momento, a gente começa a partir da consistência, a gente passa a querer mais tempo. Poxa, meia hora nem foi suficiente, quero ficar aqui 40 minutos, quero ficar aqui 1 hora. E, poxa, hoje não dá. Então, hoje, 20 minutos que eu tenho vão ser 20 minutos. Então, é a gente tornar isso um hábito e ter flexibilidade, né? Não criar um ideal de perfeição. Tem que ser assim, se não for assim, então é melhor que nem seja. Então, a gente ter uma flexibilidade mental também, né, em relação a isso. Então, é importante que a gente vá incorporando tudo isso de uma forma tranquila, né, de uma forma progressiva, a gente definir prioridades, né, a gente ir construindo etapas. E na própria prática, como eu estava dizendo, a gente vai construindo etapas, né? Tem asanas que vão construindo um calor interno. Um exemplo que eu dou é a própria postura da cadeira. Então, coloca uma postura da cadeira, Utkatasana, numa prática de yoga. Você está ali percebendo, sentindo tapas acontecendo. E a gente começa a perceber como a nossa mente funciona, percebe nossos padrões, nossos obstáculos. Então, é essa construção que a prática pode nos servir nesse sentido, né? E tem formas muito específicas, né? É importante também a gente saber praticar, a gente buscar professores que tenham experiência, que saibam exatamente como cultivar isso, né? Porque tem uma forma muito específica de fazer isso também, além de certas posturas, né? E eu vou dar um exemplo aqui do fundamento disso. A gente tem na nossa camada, no nosso invólucro energético, no Pranamaya Kosha, são 5 invólucros, né? Nessa camada energética, ela sofre uma subdivisão, digamos assim, né? Pra gente compreender melhor. São os vaios, é um subsistema do Pranamaya Kosha. Então, são 5 vaios que estão regendo o nosso corpo, nossa camada energética. Então, a gente tem 2 principais, digamos assim. O Pranavayu, né, que reside aqui no peito, né, do umbigo até a garganta. Então, esse vetor para cima, é um fluxo para cima, né, ligado à inspiração. E a gente tem o Apanavayu, que é o oposto, tá lá na região pélvica e é um vetor, é uma força energética para baixo. Então, é ligada à expiração, o Apana. Então, tá cada um fazendo vetores opostos, né? Prana para cima, Apana para baixo. Então, o Prana é a gente cultivar vitalidade, né? Quando a gente está com o peito cheio de ar, a gente está com o peito aberto para a vida, né? A gente está recebendo prana, está recebendo energia vital. E aí o oposto, o Apanavayu, é responsável pela eliminação.
Então é a gente deixar aí tudo que não serve mais, responsável pela eliminação física, mental, psicológica, né? Então é responsável pela eliminação de fezes, urina, menstruação, parto, tudo que o corpo elimina tem a regência governado pelo Apana Vayu, né? Então tem esse vetor para baixo e esse vetor para cima. Tem práticas que vão para cultivar tapas, para cultivar esse fogo interno, o tapas, né, para cultivar o Agni, o fogo no centro do abdômen, o Rudrani. A gente vai inverter esses vetores através da prática. Existe uma metodologia muito específica para a gente fazer isso, né? Por isso que é importante a gente ter acompanhamento de professores que compreendam isso tudo, né? Compreendam a abrangência e a técnica, né, de fazer isso, porque isso também não é do dia para a noite. Às vezes demora anos para a gente chegar no momento de estar pronto para fazer essas práticas, né? Então a gente inverte esses vetores, né? O prana para baixo e o apana para cima, para concentrar isso lá no centro do abdômen, para gerar, cultivar cada vez mais esse calor, esse fogo, o Agni. Então existem técnicas muito específicas, né? Então a nossa prática é uma fonte incrível, inesgotável de tapas dessa disciplina, né? Dessa autodisciplina, desse comprometimento consigo mesmo, que é extremamente a base desse caminho, né, espiritual, da prática espiritual. E eu falo aqui do sadhana, quando me refiro à prática, não é só a prática de ir pro tapetinho, fui lá, fiz minhas saudações ao sol, fiz lá minhas invertidas, fiz lá minhas posturas, mas é muito além disso, né? O sadhana é uma prática espiritual, então não apenas asana, asanas é só o início desse movimento, né? A gente tem os asanas, a gente tem os pranayamas, a gente tem meditação. Então, esses três são os pilares de um sadhana completo. Além das peculiaridades, né, que eu não vou entrar nisso agora porque não vai dar tempo. As peculiaridades de como praticar asanas, né, que é todo um universo também em si. Então, o nosso sadhana, a nossa prática espiritual, é composto de tudo isso, né? E a gente vai trabalhar com mudras, né, ou mudras, com bandas. Então, é uma prática muito rica que ajuda a gente a cultivar essa autodisciplina. Então, é a gente ter cada vez uma clareza mental para a gente se comprometer conosco e não nos deixar ser levados pelas vontades, pelos desejos, pelo que o mundo vai mostrando pra gente, a gente vai indo, né? Ah, ali tá legal, vai ali. Ali tá legal, vai ali, né? O canto da sereia. A gente vai ouvindo o canto da sereia, vai se encantando e vai indo embora, né? Quando vê, a gente fala, caramba, como é que eu fui parar aqui? Não era isso que eu queria pra mim. Eu queria estar em outro lugar. E o que eu faço agora, né? Então, é sempre a gente trazer essa reflexão, se a gente está alinhadinho com o que a gente deseja, se a gente está cultivando tapas, essa disciplina, sem deixar que elas sejam tapas rajásico nem tamásico, tapas de equilíbrio, que a gente consiga sustentar, que seja uma progressão, um comprometimento, uma disciplina constante, gradual, que não nos prejudique de forma alguma. Então, para a gente conseguir evoluir, ver evolução na nossa prática e ver isso tudo, né, transbordar e principalmente se revelar na nossa vida, no nosso dia a dia, tapas é um pilar importantíssimo. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham um ótimo dia. As lives são sempre terça e quinta às 11 horas. Agradeço muito novamente. Até a próxima. Namastê.